Senhor, nós estamos diante do Senhor porque é o lugar mais seguro que a gente poderia estar. A gente deseja nesse momento falar e ser ouvido, pois o único que sabe o que realmente necessitamos é aquele que nos criou, o Senhor. A gente deseja ter esse momento aqui contigo agora porque lá fora tem muito barulho. Dentro da gente tem muito barulho. A nossa vida está ao redor de muito barulho. Muitas dúvidas, muita dor, medo, culpa. Quanta coisa, Pai. Quanta coisa. Isso tudo tira a nossa paz. Embaça a nossa visão. Atrapalha a nossa audição. Prejudica a nossa tomada de decisão. Faz com que os nossos pés fiquem perdidos. A nossa capacidade de pensar comprometida. E é aí que a gente entra por caminhos que não gostaríamos de entrar. Assumimos riscos que não vale a pena e nem precisaríamos. É aí que a gente se sente num deserto, vazio, perdido, sozinho. Porque em um momento, na encruzilhada da vida, decidimos tomar uma decisão sem a tua convicção, sem a tua orientação. E Senhor, nós estamos voltando para o caminho que nós nos perdemos agora. E a gente quer agora pedir uma orientação ao Senhor. Fale conosco através da sua palavra. Que esse tempo aqui pequeno que nós vamos ter seja um momento de realinhar o nosso coração com a vontade do Senhor. Mesmo sabendo que custa muito caro refazer ou recomeçar. Mas o mais caro ainda é assumir as responsabilidades dos nossos atos, as consequências, mesmo sabendo quando não há necessidade, quando a gente pode voltar atrás. E esse voltar atrás é o perdão que o Senhor nos concede, é fazer valer tua misericórdia, é fazer valer a atitude de um filho com seu pai, e dizer: Pai, errei. E não temos dúvida que a única coisa que um pai pode dar para o seu filho é um abraço e um perdão. A gente tem convicção disso. E é assim que a gente volta para perto do Senhor agora, pedindo: Pai, não sabemos como continuar. A gente foi por ali, mas a gente se perdeu. Voltamos e aqui estamos. Para onde vamos? Fala com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus, capítulo 10. Abre sua Bíblia comigo. Se você não tem, ligue ela, né? Vai lá no Google. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Um texto que no domingo agora eu compartilhei. Na terça-feira com o irmão Cristóvão, na casa do irmão Jeová, eu compartilhei. É um texto que eu tenho debulhado, como a gente faz com milho, né? Debulha. Eu tenho debulhado, detalhe por detalhe, nesse texto. Eu aprendi isso cedo, né? Sempre olho para o texto bíblico, desconfiado que tem alguma coisa que você ainda não percebeu, né? Tem sempre alguma coisa que na primeira leitura a gente não consegue identificar. Mas enquanto a gente continua lendo, meditando, orando, falando com Deus, Ele vai trazendo coisas novas dentro de uma realidade. Amém? Hebreus 10, 19 diz assim: Portanto, irmãos, então ele está falando com cristãos daquela época, ok? Não está falando com ninguém mais além daqueles que seguiam a Jesus. Cristão é isso, é aquele que segue Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, amigo de Jesus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Entrar no lugar santíssimo.
pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, seu corpo. O véu rasgou, né? O corpo de Jesus foi despedaçado. Verso 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos dele, de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Verso 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E observa que dia está com a letra maiúscula, né? O D aí é maiúsculo, então está se referindo ao dia da volta de Jesus, ou dia da sua própria partida, porque pode ser que uma hora o nosso coração pare de bater, e para esse, Jesus já voltou. Então, resumindo, o que o autor, que possivelmente é o apóstolo Paulo, a gente não tem essa informação, Hebreus não ficou registrado, né, quem escreveu essa carta, mas pelo tipo da escrita, a gente acaba atribuindo ao apóstolo Paulo. Mas pensa comigo aqui, olha para mim por um segundo. O que esse texto milenar, né? Tem aí mais de 2.000 anos de escrita. O que ele traz para a gente de informação? Primeiro, convicção. Ele traz certeza. Ele traz segurança. É o apóstolo dizendo para a galera que seguia Jesus naquela época, fala: galera, cai na real. Jesus morreu por vocês, Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele ouve as orações de vocês. Você não segue um conjunto de doutrina, você não segue uma igreja, você não segue um pastor, você não segue paredes, você não tem uma frequência num lugar só porque alguém falou que você deveria. Não, é muito além disso. Vocês conhecem a Deus e hoje vocês podem se aproximar dele. Ele responde: por quê? Ele vai responder: porque o véu rasgou, porque Jesus derramou o sangue dele por você. É uma nova aliança e você tem um novo e vivo caminho. Aí você fala: não entendi, pastor. Porque a gente se esqueceu do Velho Testamento. Entenda que o novo explica o velho, né? O Novo Testamento, que é esse conjunto de novos livros, ele é a consumação do que no Velho Testamento Deus estava dizendo ao povo de forma ilustrada. Então, como assim? Se você é bom de EBD, né, Escola Bíblica Dominical, você lembra que lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote, lembra que ele tinha uma corda presa na cintura? Lembra disso? Muito interessante isso. E aí o templo, onde Deus estava, não era como o nosso, né? Culto para eles era entrar com um animal dentro de um lugar, a Bíblia chama de lugar santíssimo, né? O átrio. E lá dentro tinha o tabernáculo. E tinha salas, né? Tinha antessala, tinha um corredor, até chegar naquele lugar mesmo que era onde Deus se manifestava. Era assim que o Velho Testamento ensina para nós. É assim que um judeu tem as suas convicções até nos dias de hoje. E aí, qual era a característica naquele contexto? O sumo sacerdote, uma vez por ano, vocês lembram disso? Uma vez por ano, ele amarrava uma corda na cintura, tinha um sino também, né? E ele entrava dentro do lugar santíssimo para oferecer um animal, né? Para que quando o sangue derramasse, ele queimasse aquilo, que aquilo fosse apenas um memorial, né? Que era assim que Deus fazia com os nossos pecados. Então o pecado do povo estava perdoado e o povo seguia sua vida adiante, mesmo cheio de falhas, né? Todos os dias se arrependendo e vivendo a vida. Então lá no Velho Testamento a gente tem essa imagem. No Novo Testamento Jesus disse para nós que foi Ele que fez isso de forma definitiva para a gente. Então
pega essas visões só para a gente continuar no texto, né? Para a gente não sair muito fora dele. Mas a pergunta é, pastor, por que tinha corda? E por que tinha o sino, né? Porque se porventura o sumo sacerdote, que quando entrasse dentro da sala santíssima, tivesse pecado, algo não confessado, algo que ele não havia arrependido, ou algo que desabonasse a conduta dele como o sumo sacerdote, e era uma responsabilidade absurda, né? O sino ia parar de bater. Por quê? Porque ele ia cair morto ali. E como já aconteceu em outros momentos, com certeza, por isso que tinha corda, né? E aí, para que era corda? Para puxar o corpo, porque ninguém podia entrar lá dentro. Pronto. Isso não explica muita coisa, mas isso faz com que a gente olhe para o Novo Testamento com uma visão diferente. Entender a religião judaica não é tão fácil, né? Lembre-se sempre, Jesus não era evangélico, ok? Né? A gente parece que se esquece dessas coisas. Jesus era judeu, ponto final. Né? E nós somos cristãos porque somos seguidores de Jesus. Então, às vezes a gente tem dificuldades de olhar para as religiões mundiais, porque a gente realmente tem uma visão um pouco diferente da forma como Deus se relaciona com o ser humano. Né? Não é a gente que quer Deus somente, mas foi Deus que veio até a gente através do seu Filho, a saber, Jesus de Nazaré. Mas ponto, vamos seguir daqui. Pastor, qual o motivo desse contexto? Por que o senhor entra nesse contexto? Porque o que o autor está dizendo aqui, nesse texto, que possivelmente é o apóstolo Paulo, está dizendo assim, ei, percebam, né? Caiam na real. Vocês não precisam mais de um sumo sacerdote. Não precisa mais de um homem entrar dentro de um lugar e dizer para você quando ele sair, seu pecado foi perdoado. Viu, filho? Segue sua vida. Não, vocês não precisam mais disso. Vocês não precisam de alguém para você dizer, olha, os meus motivos de oração é esse. Ora por mim por isso. Não. Você tem liberdade de falar com Deus. Você tem autoridade, se é que eu posso usar com essa tonalidade, né? Assim, mas você tem o direito de se aproximar de Deus e falar assim, Pai, até de chamar de Pai, né? Até de chamá-lo de Pai. Isso é uma palavra muito forte para um judeu. Até hoje, se você tiver amizade com um judeu, ele tem uma grande dificuldade de falar com Deus da forma como a gente fala, né? Paizinho, Pai. Um judeu não fala o nome de Deus. Eles chamam isso de tetragrama sagrado, né? São as 3 letras de Deus no Novo Testamento, que é Yod, Vav, Ri, né? Não tem vogal. A gente fala Yahvé, né? Yahvé, mas é uma invenção nossa para o português, porque na verdade são 3 consoantes. E um judeu não fala, né? Ele não consegue dizer o nome de Deus, né? Porque para ele é tão sagrado ao ponto de ele não poder pronunciar isso. Ponto. Mas nós ouvimos de Jesus palavras muito diferentes disso. Como é que é, irmã Rosalia? Jesus dizendo para a gente, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Olha que simplicidade, olha que pessoalidade, olha que intimidade, né? Vem a mim, pô. Você não precisa procurar alguém para você chegar a Deus. Pastor, então por que tem um pastor? Pois é, também não sei. A responsabilidade da figura pastoral é conduzir uma igreja. Em qual esfera? Na vida pessoal? Não. Por isso que a gente fala que um pastor não é babá de bebês, né? Porque vocês não são bebês, vocês têm responsabilidade diante de Deus. Pois meu papel é organizar o templo, as visitas, acompanhar, lutar, evangelizar algumas pessoas, mas na verdade a igreja ela é coletiva, né? Figura pastoral, ela tem a sua responsabilidade, quanto todos os cristãos também têm, né? Não pode ser dado muita visibilidade para a gente, porque a gente não tem nada de especial. Nada. Somos juntos, temos a mesma missão. Talvez a única diferença é que meu tempo é integral, dedicado a um trabalho, né? A mais um. Ok. Mas, o que Jesus diz é bem pessoal. Vocês não precisam de muita gente para vocês falarem comigo. Você tem esse direito. Entra no teu quarto, fecha a porta. A Bíblia ensina sobre isso em alguns momentos. No secreto, rasga o coração. A Bíblia ensina, talvez a partir do Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessem os nossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. O sentimento da gente, quando pede ajuda, é que Deus cura a gente através do perdão. Jesus traz para a gente palavras mais pessoais ainda,
quando ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, né? Então ele traz para ele esse sentimento de sou quem está no controle, mas você pode fazer parte disso. Fale comigo. Talvez de forma simples é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Aonde que você quer puxar as nossas lições aqui hoje, pastor? Pois é, algo que para mim tem se tornado cada dia mais absurdo, né? Pensa que você tem aí um carro muito potente, um motor V6, vamos dizer assim, né? Um V8. Você tem uma pista limpa na sua frente. Nenhum carro, você não vai colocar a segurança de ninguém em risco, né? E você pode ali acelerar, né? Sentir o ronco, né, do motor. Poder fazer aquilo sem que alguém te multe, né? Os policiais rodoviários estão tomando café, não tem ninguém na pista. Só você e o carro. Você pode dar ali um de 0 a 200 rápido, né? E sentir prazer. Quando eu era mais novo, já fui mais inconsequente. Hoje não posso mais, né? Tenho filhos. Enfim. Eu acho que é a mesma relação com Deus. A gente tem a liberdade de falar com Deus todo momento e a gente se limita a esbarrar com Ele no domingo à noite durante 1h30. Isso, brigadão, irmã Marta. Isso ainda com o irmão enchendo o saco do lado, atrapalhando eu a ouvir o que Deus tem para falar comigo. Pronto. Esse é o Deus que muitas pessoas conhecem e é assim que muitas pessoas falam com Jesus. Mas o que na verdade Jesus diz para a gente é bem diferente disso. Ele diz, eu estou aqui. Ontem a gente estava lá com o irmão Jeová e nós falamos, onde houver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali estarei. No meu nome, ali estarei. Ao redor do nome de Jesus. A gente estava ali 3, 4 pessoas, irmão Jeová e nós e Deus. E não temos dúvida nenhuma que ali Deus estava. Que Deus está aqui, aí. Mas a gente se esquece disso e quer viver uma vida além disso. Como? Pois é, aí as coisas começam a complicar. Porque a despeito da gente carregar o título de ser cristão, e me entenda com muita paciência, né, quando eu falo assim, porque é isso que tem pairado no meu coração diante de muitas coisas que tenho percebido na vida mesmo, né? E do atual momento que a gente está vivendo. A despeito da gente dizer que somos cristãos, a gente não tem essas convicções. Não temos. Nós estamos negociando nossos valores, nós não fazemos valer o que de fato é a fé. A fé move montanhas, a Bíblia ensina sobre isso. Acabamos de orar sobre a vida do Neemias. A Bíblia me ensina que se eu tiver a mesma fé e seguir os mesmos sinais do que Jesus sempre o fez, eu colocaria as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. E esses sinais seguirão os que creem. Ah, pastor, mas isso não acontece sempre. Óbvio, né? Porque se acontecesse sempre, era sinônimo de que o poder está em mim. Como está em Deus, acontece quando Ele deseja. Mas não fazer isso e não honrar algo que o próprio Jesus pediu que fizéssemos, soa para nós incredulidade. Ora, é óbvio que acredito no poder da ciência. Óbvio. É óbvio que sabemos que caso dê positivo para tuberculose, um exemplo, né? É óbvio que o tratamento existe e vai ser feito com maior tranquilidade, como muitas pessoas nós conhecemos. Como projeto, a gente caminhou com muitas pessoas que tiveram e sararam, né? Foram curados. Todavia, a primeira coisa a ser feita é um joelho dobrado, é uma mão estendida, é um clamor a Deus. Quando nós não colocamos a oração como prioridade em nossa vida, nós falamos muito mais, só que sem palavras. A gente fala onde realmente está o nosso coração. Distante. Muito distante do que é a fé. Porque senão aqui não seria uma igreja, aqui seria um hospital, onde trabalharíamos com prova empírica, que é a ciência. Como aqui é uma igreja, existe a espiritualidade, existe a fé. A razão existe? Sim, faz parte. Mas a fé, ela deve ser real. Aonde eu quero chegar? Pensa comigo. Tem uns 6, 7 anos que eu fui ordenado
quando eu passei pelo concílio pastoral. Para quem não sabe, concílio pastoral é muito parecido com o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né? A OAB. Você é levado para uma sabatina, né? Uma sala. Ali junta um grupo de pastores daquela região. No meu concílio em especial foram 44 pastores de várias cidades ao redor. E durante um tempo longo, eles te examinam, né? Eles vão fazer perguntas. Eles vão avaliar a tua conduta, primeiro, moral, a tua conduta de testemunho, tua conduta familiar. E aí você, passando desses critérios, avalia a sua conduta de chamado, se você realmente tem chamado pastoral, se a sua família reconhece, se as pessoas que estão no seu lugar, ao redor de você, reconhecem isso. E aí depois disso entra nos assuntos mais específicos, né? Teologia, aí vai falar sobre revelação de Deus, pecado, teontologia, e por aí vai um monte de assunto. Pronto. Meu concílio foi de 9 da manhã até umas 4, 5 horas da tarde. Acabou, fui aprovado, aquela coisa toda, e estou aqui hoje. Mas, nem sempre é assim. Teve um dia que um candidato, depois dele ser examinado, sempre tem um pastorzinho de idade lá no cantinho, que conhece a gente muito bem. E ele falou assim: eu tenho uma pergunta para o candidato. Com certeza ele já conhecia aquele quase pastor, né? Estava quase passando, já estava no finalzinho, né? Já ia ser aprovado, deu tudo certo. E ele pegaria ali a sua autoridade para avançar. E aí o pastor perguntou para ele assim: você acredita no diabo? Por quê? Porque aquele jovem, né, cheio de si, arrogante, convicto, não acredito. Para mim o diabo é uma invenção humana. Para mim o diabo é o que a igreja católica criou no primeiro século para a igreja primitiva, melhor dizendo, né? Para persuadir os leigos e tal. E aí foi aquela confusão toda. Porque só aquele pastorzinho sabia que aquele seminarista, né, que aquele jovem tinha aquela convicção. Só aquele pastorzinho sabia. Ninguém sabia, ninguém esperava aquilo. Aí todo mundo falou: chega a reprovar ele, né? Está reprovado. O pastor que não acredita em diabo, lascou o cano, vai. Aí foram para a salinha. Mais uma vez o pastorzinho de cabelo branco virou: olha, meus amigos, eu faço questão que a gente aprove o candidato. Pastor, como assim? Você é doido? Falou que não acredita no diabo. Como é que vai ser isso, o negócio? E tal. Vai para uma igreja, vai falar que o diabo não existe e tal. Aí o pastor falou assim: olha, meus anos de experiência, tantos anos chorando no ministério pastoral, eu estou para te falar que no primeiro mês ele vai mudar de opinião. Primeiro problema, ele vai mudar de opinião. Ele vai perceber na prática que o diabo existe. Deixa ele ir. E assim eu fizeram. Aprovaram o candidato está aí até hoje, um bom pastor, e percebeu, acho que antes de um mês, que realmente Satanás existia, usava pessoas e destruía e destrói vidas. O que eu quero dizer com isso? Por que eu lembrei da história desse seminarista? Porque a gente não acredita piamente que as nossas lutas não são físicas. A gente acredita que as nossas lutas são esses problemas que a gente está agora há pouco aqui relatando, né? Que você tentou lembrar. Não são, pô. Seus problemas não são só a enfermidade, nossos problemas não são nossas crises familiares, nossas crises financeiras, nossas crises de decisões, nossas crises internas, nossos problemas emocionais, psicológicos e tantas coisas que a gente tem. Não. Nossos problemas são espirituais. Efésios capítulo 6 ensina isso para nós. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E aí o finalzinho diz assim: nas regiões celestiais. O que o texto quer dizer? É que é na região celestial que a gente vence. Como assim? Região celestial, na perspectiva bíblica, aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Efésios, no capítulo 6, é justamente o joelho dobrado. Se revestir da armadura de Deus. Se revestir daquilo que Deus dá para nós. E se tem algo que Deus diz que é essencial para a nossa vida, é a oração. Ponto. Eu demorei esse tempo todo para dizer só isso para vocês. Oração. Ponto.
ponto. Eu sou um pastor novo, jovem, cheio de ideias, cheio de projetos, né? Só Deus conhece meu coração, mas não tem nada que eu possa substituir de novo nisso aqui. Isso aqui é velho e sempre vai ser velho. Por mais que eu tenha cheio de ideias, né, meu Marta? Cada coisa é uma coisa diferente, né? Isso não vale de nada se não tiver isso aqui. Oração. A única coisa que faz a gente ter convicção na vida de que o que a gente está fazendo realmente é o que deveríamos, de que o caminho que a gente está trilhando é esse que deveríamos trilhar, de que aquilo que a gente deve recomeçar é o que deve recomeçar, das decisões que preciso tomar é o que preciso, enfim, é só a oração que traz ao nosso coração. Oração é oxigênio, assim como o corpo do ser humano, né, precisa de ar, precisa de pulmão. Esse é o poder da oração. A oração gera isso na vida do cristão. A gente está mal. A gente se desliga do mundo. No meu caso, pode ser dirigir um carro, botar um fone de ouvido, ficar quietinho no meu canto, ouvindo uma canção, entrar no quarto, fechar a porta. Você faz isso em qualquer lugar. E vai falar com Deus. Aquele contato que você tem com Deus produz vida dentro da gente. Ponto. Não tem segredos. Vou dar exemplo. Como pastor, a gente sempre está buscando métodos. O que é métodos? A gente está lutando para colocar no coração de vocês o valor de célula, né? O valor do pequeno grupo. O que é isso, pastor? É irmão Cristóvão abrir a casa dele para fazer um culto mensal, semanal, Carla, Carol, todos nós. E aí a gente convida ali 3 pessoas ao redor do trabalho, dos amigos, da família, pessoas que a gente tem um apreço, e a gente queria ali orar junto, ler a Bíblia e tal. Então aí a gente cria um sistema, né? A gente chama isso de célula, a gente chama isso de pequeno grupo, a gente chama isso de reunião, enfim. Então, se o homem está procurando método para fazer algum tipo de transformação, Deus não. Deus está nem aí para nada disso. Vai tentando aí. Deus está procurando corações que ouvem a sua voz, não métodos. Se o homem procura métodos melhores, Deus procura homens melhores. Homens que consigam ouvir a sua voz, a despeito das lutas que estão vivendo, que não são novas. Sempre vivemos e sempre viveremos e partiremos daqui por algum desses problemas, né? Vão ser algum desses problemas que vão tirar a nossa vida. Eles sempre vão existir. Mas um coração que ouve Deus, isso é diferente. Então, é algo que eu não posso, né, deixar de dividir com vocês. Se a nossa oração não faz a gente deixar de pecar, se a nossa oração não faz a gente abandonar aquilo que mata a gente e o nosso pecado vai matar a nossa vida de oração. Isso é mais profundo do que parece ser, né? Se a nossa intimidade com Deus não muda a nossa essência, por causa dos problemas, esses problemas vão afogar a nossa intimidade com Deus. E aí você vai acordar de manhã, você vai ver o quê? Só os seus problemas. Não vai ver o acesso a Deus, que é o que a gente acabou de ler no texto de Hebreus. Entre com plena convicção de fé, segurança. Aonde? No lugar santíssimo. Para falar com quem? Com Deus. E aí, nossas primeiras opções são lamentar, reclamar, murmurar, desistir, plantear, se humilhar, não a Deus, mas aos problemas. É tudo isso. Mas o que Deus deseja? Posição. Assumir quem somos. Quem somos? É o que eu falei, o nosso problema inicial. Nosso problema inicial é estar dentro de um veículo que tem potência e nem conseguir ligá-lo. A gente tem acesso a Deus, mas parece que não temos. A Bíblia ensinou que não minhas mãos, mas a mão de um justo. E não sou justo porque eu tenho mérito, mas porque a Bíblia ensina que aquele que
que se humilha diante de Deus, esse é justificado por Deus, então a mão dessas pessoas podem mudar a vida de outras pessoas. Mas isso é algo muito distante, que fica muito bonito de forma poética em nossas canções. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, não é? A gente acabou de louvar, de forma intencional. Soa de forma muito bela, de forma poética, em nossas canções. Mas não faz tão sentido quando a gente vive aquela dor que a gente acabou de lembrar agora há pouco. Porque a gente tenta fazer tudo de menos dobrar o joelho. A gente tenta se esforçar de todas as formas e fazer tudo que é possível. Aí quando tudo dá ruim, a gente fala, pastor, ora, porque deu ruim. Foi agora, orar, agora. Agora. Enfim, a vida de oração, ela traz sentido para a nossa vida. Eu quero deixar de forma solta ao nosso coração algumas verdades que extraio desse texto e de alguns outros. A gente caminhar para o final, para ir embora. Mas eu não quero que você saia daqui sem anotar isso no seu coração. E como eu digo, né, em alguns momentos, fazer como alguns animais fazem, né? Um boi, né, uma vaca, quando ele se alimenta, não sei se você sabe, ele tem mais de um estômago, né? E aí ele come 8 horas direto. Aí ele senta. Aí sai do primeiro estômago e vai para o segundo, que é o rumen. E aí aquilo vai ser ruminado, né? E aí que ele vai tirar os nutrientes. Ali que ele está se alimentando, nas 8 horas que ele está ruminando. E às 8 horas? Às 8 horas ele dorme, né? 8 horas comendo, 8 horas ruminando, 8 horas dormindo. É assim que funciona o organismo de um animal. E é muito parecido como a gente deve fazer também ao ler a Bíblia, né? A gente lê, se alimenta, mas tem uma hora que a gente tem que parar e falar assim, beleza. Aonde que tudo isso fala comigo? Qual área da minha vida isso pode me orientar? Aonde que eu posso aqui tomar uma decisão prática na minha vida? Eu falei, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui eu estou fazendo errado. Poxa, isso aqui eu estou fazendo legal. Isso aqui está certo. Isso é ruminar, é meditar, é refletir, é reflexionar. Né? É clarear. Enfim. Mas, algumas verdades. Primeira verdade. Quando você decidir orar, realmente, né? Assim, a partir de agora, eu vou tomar minhas decisões em oração. Tudo. Então, quando você aprender a decidir orar, você não precisa decidir mais nada. Quando vocês decidirem orar, não terá mais nada que vocês possam decidir, ou que precisem decidir. Por quê? Porque aí, quando você decidiu primeiro buscar a vontade de Deus em oração, todas as outras decisões são permeadas de Deus. Deus não vai permitir que você tome decisões dos quais Ele lá não esteja. Óbvio que não. Se você está tão próximo de Deus em oração, é lógico que Deus vai falar com você. Então não é decisão, é apenas uma orientação, é Deus te conduzindo. Quando você decide orar, as outras decisões não é você que toma mais, é Deus. E aí, qual é o bacana disso? É que um dia, quando você estiver muito velho, né, você vai olhar para trás e vai dizer assim, graças a Deus que um dia eu decidi orar. Porque não foi eu que vim até aqui tomando minhas decisões, mas foi Deus que me trouxe até aqui por causa de uma vida de oração que eu levei. Então não é um momento, é uma vida, é diferente. Eu não tenho contato com Deus no domingo à noite, quando o pastor pega o microfone para pregar. Não, eu tenho todos os momentos da minha vida. Inclusive no dia que o pastor pega o microfone para pregar. Lá também. Mas eu falo com Deus todos os dias. Então, decida orar, para que você não precise decidir mais nada na sua vida. Ah, pastor, então isso não é perder a autonomia da minha vida. Que bom. Por isso que a Bíblia ensina
que devemos ser movidos pelo Espírito, né? Devemos ser cheios do Espírito, devemos buscar as coisas que são do alto, não as coisas que são da terra, não as coisas que são da carne. Vou dar um exemplo, né? Finja por meio-dia que Deus não existe e tome decisões como se Deus não existisse. Você vai ver o tanto de bobagem que você vai fazer pelo simples fato de acreditar que Deus não existe, meio-dia da sua vida. Então, a diferença é que a gente tem vários momentos na nossa vida que a gente acredita que Deus não existe. E a gente faz algumas bobagens, dos quais a gente carrega consequências para uma vida toda. Então, a primeira palavrinha é essa. Segunda palavrinha que eu queria dividir com você. Noé. Lembra da arca? Lembra? Por que a arca deu certo? Por que a arca navegou? Que problemão, né, Júlio? Noé nunca fez um barco, não era marceneira, né? Tinha tudo para dar ruim, né? Sabe por que deu certo? Por que eu faço questão de entrar nisso? A arca de Noé deu certo porque ela não tinha leme. A arca de Noé deu certo porque não era Noé que controlava o rumo dela. Noé construiu, mas não dirigiu. Qualquer coisa que não seja ou que não esteja em nosso controle vai dar certo, pô. Qualquer coisa. E da mesma forma, o contrário também é verdade. Qualquer coisa que esteja sobre o nosso controle vai dar errado, pode ter certeza disso. Nosso controle, sem a orientação de Deus, nada dá certo. E é interessante notar, a Tunísia, se eu não me engano, foi onde encontraram vestígios históricos da Arca de Noé. Muito legal, você digita no Google lá, digita lá, vestígio da Arca de Noé. É tão interessante que a mesma medida que a Bíblia diz que a arca tinha, que pediu que Noé construísse, é a mesma medida que lá tem. O mesmo tipo de madeira, a mesma forma, inclusive não tinha leme, né? Leme, para quem não sabe, é aquilo que traz direção, né? É o que faz um barco navegar. Ah, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou... Então não tinha. E ela deu certo por causa disso. Guarda isso no seu coração, porque o que Noé ensina para nós com essa simplicidade é o que o autor de Hebreus também ensina para nós sobre o valor de falar com Deus. Grande parte das nossas consequências dolorosas da vida são... se você for honesto com você, você vai perceber isso. Grande parte das nossas dores são oriundas de decisões precipitadas da nossa parte. Isso é batata. É óbvio que a gente não tem facilidade para falar das nossas bobagens em público, né? Mas uma esposa a gente consegue falar, né? Com o pai, com a mãe a gente consegue falar. Um filho, ele sabe, né? Das nossas decisões erradas. Enfim, aí a gente tem aquele sentimento, se eu tivesse feito diferente, não tinha acontecido aquilo. Mas se você for mais verdadeiro com você, você vai perceber, bom, se aquilo aconteceu porque eu não pedi orientação a Deus, jamais eu quero trilhar o mesmo caminho nas outras áreas da minha vida. Jamais. E isso é tão repetitivo, porque assim, pensa comigo. No Velho Testamento eles tinham que esperar o sacerdote entrar para ouvir Deus falar com eles. Tiveram que esperar Moisés descer do monte para dizer o que deveriam fazer. Hoje não. Você precisa esperar até domingo que vem para ver o que o pastor vai dividir o teu coração. Não, acho que não. Talvez eu possa trazer aqui algumas coisas que nós estamos vivendo no momento. Poderíamos falar de polarização política e o papel do cristão em relação a tudo isso. Poderíamos falar o cuidado com a família diante de um mundo tão pernicioso. Poderíamos falar do cuidado com o casamento diante de uma sociedade que é hedonista, está em desconstrução, rumo a uma implosão, né? Talvez eu vou olhar para o momento e vou trazer algumas reflexões diante do que a gente está vivendo. Agora, você,
ouvir as decisões que precisa tomar é você e Deus, você e teu quarto. Só isso vai trazer paz no seu coração. Então, essas são uma verdade que eu queria dizer. E outras duas para a gente fechar. Essa semana me cobraram minha posição pública em relação ao que a gente está vivendo politicamente falando. Talvez alguns aqui saibam o que está acontecendo no meio batista, né? Aconteceu de um presidente da Convenção Batista Carioca fazer um pronunciamento. Você ouviu isso, irmão Valner? Não? Fazer um pronunciamento público aonde um candidato à presidência estava presente. E ele proferiu algumas palavras em nome da convenção. Como se todos os brasileiros, batistas brasileiros no Brasil e no mundo, estivessem apoiando aquilo que ele estava falando. Eu preciso dizer que isso deu um problema danado, né? Porque a igreja batista, ela não tem nenhuma superioridade acima dela, né? A igreja, ela é autônoma por si só. O máximo que a gente tem é algum poder aconselhativo, né? Que possa trazer conselhos, orientações e até parcerias, né? Que é o que a gente chama de cooperação. Mas a gente vai eleger um presidente para falar politicamente, tá maluco? Isso não existe. Isso vai contra nossas bases, né? De separação de Estado e igreja, né? Uma coisa, outra coisa. E uma coisa é a nossa pessoa pública, né? Como cidadã. Eu, Fabrício Beira Pires, tenho liberdade total de me expressar partidariamente onde eu desejar. Mas lá fora, não aqui dentro, e nunca falar em nome desta igreja ou de qualquer outra igreja cristã. Isso é base pra gente, isso é básico. Mas ele lá não observou isso e gerou alguns probleminhas para a vida dele. Aí algumas pessoas falam assim, pastor, o senhor tem que se manifestar, tem que tomar posição e tal. Vários pastores fizeram e tal. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Aí, será? Para quê? Tomar posição em nome também de uma denominação? Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez, só que para o outro candidato. Eu já tomei uma posição. Essa foi a minha resposta para o irmão. Eu já estou em posição. Eu estou em posição de joelho para a minha nação. No dia da eleição, vou externar o meu voto. E ponto final. Meu. Não dos outros. Cada um presta conta a Deus. Por quê? Eu comecei a meditar. Lembra de Daniel? Daniel foi levado escravo para uma nação que não era de Deus. Babilônia, né? Tinha um rei, Nabucodonosor. O cara era mauzão. Você lembra o que aconteceu com ele? Como Daniel tomou posição de quê? De joelho dobrado. Tomou posição de joelho dobrado, orando pela vida do rei e pela nação e pelo seu povo. O próprio rei falou assim, esse cara é maluco. Eu mando essa parada toda aqui. Eu posso mandar matar ele a hora que eu quiser. E mesmo assim, ele se recusa a se dobrar a mim. Ele só dobra ao Deus dele. É isso aí que está acontecendo. Ele é doido? Não, ele acredita no Rei dos Reis. Você para ele não é nada. O cara ficou tão invocado com aquilo, que o próprio rei, Nabucodonosor, disse isso, no livro de Daniel, capítulo 3, você pode ler depois. Falou, olha, todos devem se dobrar ao Deus desse cara aqui. Porque esse cara aqui é doido, viu? Esse aqui conhece Deus. E aí, o cara faz até um decreto para respeitarem um Deus de Daniel. Isso é o que me chama a atenção. Porque até nesse assunto a gente tem uma posição. Qual? Joelho dobrado. Joelho dobrado. Ore pela sua nação. Ore pela sua família. Eu estou falando de coisas que são sérias e a gente ainda não percebeu. Tudo acontece no âmbito das regiões celestiais. Não é espiritualizar tudo. É espiritualizar o que é necessário, porque nós não somos daqui. Eu não faço parte daqui, eu acredito que vocês também não. Aqui somos peregrinos, né? A Bíblia ensina isso pra gente. A gente não é daqui, a gente está aqui de passagem. O Cristóvão pode dizer que 84 anos é... Acho que foi ontem que o senhor fez 40 quilômetros na maratona de São Silvestre, né? Então, voa. A gente não é daqui. Um dia a gente vai voltar para casa. Agora, o que nós vamos deixar aqui vai ser um legado através de um joelho dobrado. Aí sim, mano. Joelho dobrado.
é o que conduz a nossa vida a decisões assertivas. E para a gente ir embora, você lembra da cidade de Sodoma e Gomorra? Lembra disso? Muito interessante aquela história. Também fala um pouquinho sobre isso. Muito interessante. Não sei se você lembra, né? A nação era pecadora demais. Eram duas cidades ali. A Bíblia fala que os caras eram loucos, né? Absurdo. Se você prestar atenção no texto lá, Gênesis capítulo 18, se eu não me engano, pode anotar e ler em casa também com calma. Deus tinha mandado 2 anjos entrar na cidade. A Bíblia diz que os homens daquela cidade tentaram entrar na casa de Ló para tirar os 2 anjos que estavam lá dentro, porque queriam abusar deles. Violentar, abusar, não era uma questão de violência. Isso fica nítido no texto, não era violência física. É o outro tipo de violência que vocês estão pensando mesmo, né? Tem 2 crianças aqui. Isso mostra o quão depravado a região estava, né? Cidade assim, e vale ressaltar que tudo que é de cunho de promiscuidade sexual é abominável para Deus. Deus abomina muita coisa, mas algo que é relacionado à vida sexual de um ser humano sempre vai ir contra aquilo que Deus criou para que fosse, né? Então tem uma forma correta de vivermos a nossa vida. Ao contrário disso, é abominável para Deus. Enfim. E aí, Deus falou assim, eu vou destruir aquela cidade. Acabar com aquilo tudo. Fogo vai cair naquilo tudo. E não aguento mais isso. Isso está me fazendo mal. E aí vem Abraão. Ai, Deus, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai fazer isso com aqueles 50 justos? Os 50 vão pagar por causa de todo mundo? Deus falou, olha, se tiver 50 justos, eu dou uma segurada e passa batido, né? Aí, tempo depois, mas se tiver 45? Se tiver 45, eu abro mão. E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? O finalzinho, Abraão até fala, Deus, o Senhor me perdoe, eu vim de novo falar com o Senhor, mas e se tiver 10? Deus falou, se tiver 10, eu não taco fogo naquilo tudo. É lógico que, né, não é tão fácil olhar para esse texto e tudo que aconteceu, mas entenda uma coisa. Não tinha 10 justo. E aquela cidade não foi destruída porque tinha pecador dentro dela. Foi destruída por quê? Porque não tinha justo para santificá-la. Deus não encontrou pessoas que estivessem lá dentro que conheciam a Ele. E os únicos que poderiam fazer diferença lá dentro eram esses justos. Sodoma e Gomorra não foi destruído pelo pecado. Pecado há até nos dias de hoje. Deus não faz isso. Aquela cidade foi destruída porque não tinha pessoas que eram justos diante de Deus. Não falavam com Deus. Então entenda. Eu e você podemos fazer a diferença. Só com o joelho dobrado. Só. Diferença onde? Seu casamento, sua casa, sua família. Sempre falo isso, né? Eu e Lohane, 12 anos de casado, e quase 12 anos. E é lógico que a gente tem os nossos momentos de desentendimento, né? Vai, lógico, isso é natural, faz parte, né? Que um morde a língua, né? Mas aquele momento onde a gente fala, não, é ruim de eu permitir que nós durmamos sentar. Vamos orar, senta para cá, vamos conversar. Por quê? Porque Deus coloca dentro de nós sabedoria, instrução. Isso é algo divino, né? Família, mesma coisa. Nossos problemas, mesma coisa. Enfermidades, mesma coisa. A oração, ela tem um poder de aproximar Deus daquele momento, daquela situação. Não orar é você tentar por sua própria força trazer resultados. E é algo tão simples, que é o que a gente acabou de ler. A gente tem que ter plena convicção de fé quando você se achega no lugar santíssimo. Plena convicção de falar com Deus. Isso é o que a Bíblia ensina para nós. Quando a Bíblia fala com o coração sincero, eu já falei sobre isso. Aquele contexto sincero era sem cera. Sincera. Porque a cera era usado para colocar nas rachaduras daqueles artesanatos que eram feitos no Novo Testamento. E era os charlatões, né, que vendia uma imagem rachada com cera, como se estivesse bonitinha. E Deus falou assim, não vem com essa cera para cima de mim, não. Vem do jeito que vocês estão, cheio de rachaduras, cheio de falhas. É eu que faço a diferença. Por isso que o texto vai dizer, tenham plena convicção da purificação dos seus pecados. Essa ideia de que o objetivo do texto,
que o apóstolo traz para nós é a purificação. O sentimento de falar com Deus em oração traz até o alívio de culpa. E a gente vai descobrir, psicologicamente falando, do ponto de vista da medicina psiquiátrica e dos psicólogos, que boa parte daquilo que mata a gente são nossas atitudes pregressas. Nossa lembrança, dor, arrependimento, culpa e tantas coisas que a gente tem que se livrar disso. É óbvio, em alguns outros momentos são hormonais, né? É a vida, é algo biológico, mas em outros não. É a não observância de um relacionamento com Deus que tem poder para nos orientar, nos curar e trazer uma direção para a nossa vida. Então, resume, pastor, essa palavra de hoje. Ore é o primeiro ponto. Ore é o segundo ponto. Ore é o terceiro ponto. Ore é o quarto ponto. Ore é o quinto ponto. Ore. Ore. Ore com sua esposa, com seus filhos, com suas filhas. Ore no seu ambiente de trabalho. Ore pelas pessoas que estão ao seu redor e precisam de ajuda. E ajude depois de orar, óbvio, né? Não é Deus vai te ajudar, não. Deus vai enviar você para ajudar aquela pessoa. Isso é fato, né? O armário de ninguém enche sozinho, só com oração. Enche eu abrindo o meu, tirando algumas coisas de lá e levando para o outro. Aí enche o do outro. Então, o poder que a oração tem é de trazer um sentido para a nossa vida. Logo, para as pessoas que estão ao redor. E aí, até que Jesus volte, é essa sensação de viver o céu hoje. Hoje eu posso andar com Deus. Como? Em oração. Em oração é como se estivesse dando a mão para Deus, né? Dá a mão, filho. Uhum. E você pega na mão dele e vai, né? Aquela ilustração que eu dei de Noé, que Noé deu certo porque a arca não tinha leme, né? Se tivesse leme, ia dar ruim, Noé ia errar o caminho, né? E mesmo que erre, que é o que acontece com a gente toma decisões erradas, é só a gente voltar e dizer: pai, fiz bobagem, me perdi, peguei a direção errada. Deus falou: tudo bem, passa para trás, deixa que eu conduzo. E é ali que Deus realmente desejava que a gente estivesse, né? Mas louco é aquele que, a despeito de saber que tem livre acesso a Deus, não usufrui desta liberdade, dessa autoridade, por que não dizer desse poder que é a oração em nossa vida. Amém? Pai, obrigado mais uma vez por estarmos juntos como igreja do Senhor, entre irmãos e amigos. Tua palavra tem ministrado ao nosso coração, tem orientado acerca dos nossos passos, nossas decisões, mas muito mais o que nós queremos nesse momento ainda é a coragem, Senhor, para que a gente possa caminhar nessa direção. Falar palavras é natural para qualquer um de nós. Agora, abrir o coração e deixar o Senhor fazer parte dele é diferente. Verbalizar que cremos em Deus é o que o mundo inteiro diz. Temos uma parcela bem pequena de pessoas que se dizem ateus no mundo. Mas esta grande maioria que diz acreditar em Deus não tem feito muita diferença o fato de ter esta crença. Talvez é porque os atos destoam, são diferentes das suas palavras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê estas convicções, que o Senhor possa nos mover pelo Teu Espírito Santo, o desejo de falar com o Senhor, o desejo da gente antes de deitar daqui a pouco em família, juntar a família e orar juntos, conversar sobre nossas crises, lutar por encontrar na Tua palavra os conselhos diários. Essa é a resposta, e a resposta mais velha que existe na humanidade. Nenhuma nação consegue viver se não for por meio da dependência do nosso Deus. Não é um governante que vai fazer a diferença na nossa vida, não é A, B, C, D ou E. Na verdade, é um povo que clama pelo Senhor. E é de fato isso que nós precisamos. Se nós estamos vivendo tantas crises, é porque a nossa nação ela é incrédula, e a culpa é nossa mesma. E o Senhor não interfere em algumas coisas, porque o Senhor nos dá liberdade. E às vezes temos o que merecemos porque escolhemos mal. É assim que a gente faz em alguns momentos. Tenha misericórdia de nós também. Nos dê direção, sabedoria e instrução, para que a gente consiga viver uma vida da qual o Senhor faça presente e seja parte dela, Pai. Em nome de Jesus. Perdoe nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos conceda ainda uma restante de semana cheio da Tua graça, cheio da Tua presença, e que a gente possa
sempre descansar no Senhor, em oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até domingo próximo, se Deus permitir.